Ô gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Sabe aquela coisa de memória afetiva? Bem, a se confiar nela, eu devo ter visto o filme Palhaços Assassinos, que em inglês tem um título bem mais espalhafatoso, Killer Clowns, com K inclusive esse Clowns, From Outer Space, os palhaços assassinos do espaço sideral, né? Devo ter visto isso lá em meados dos anos 90, no Cine Trash, uma sessão de cinema de terror, suspense, B, C, D, apresentado pelo Zé do Caixão, que a Band, naquela época, acho que inclusive chamava Rede Bandeirantes ainda, a gente falava Bandeirantes, exibiu nas suas tardes. Eu não podia assistir muito, porque nos anos 90 eu trabalhava manhã, tarde e noite, mas me lembro de ter assistido vários. E a minha memória afetiva indica que vi Killer Clowns from Outer Space e adorei, né? Ali. Pois bem, corta para abril de 2026, e não é que por acaso eu achei esse filme no catálogo da Amazon Prime. Ah, claro que eu fui ver, né, gente? Rever, na verdade. É um filme lá de 1988 e é uma comédia de horror. E quem segue o meu canal mais a miúde sabe que eu não sou muito fã de filme de comédia, né? Mas esse aí, ele é tão mal feito e deliciosamente mal feito em determinados aspectos, porque a parte de montar lá o circo, tudo tá bem feito para um filme de baixíssimo orçamento, né? Ah, esse aí eu gosto, porque é um arremedo, na verdade. Paródia, é um arremedo dos filmes de ficção científica, de invasão alienígena dos anos 50, né? A estrutura é igualzinha. Só que antes de falar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Ele foi roteirizado, dirigido por três irmãos, três irmãos Chiodi, eu não sei pronunciar, que eram famosos, depois continuaram sendo famosos e muito bons, né, no departamento de efeitos especiais, maquiagem. Esse filme tem baixíssimo orçamento, é dos anos 80 e então é tudo com efeito prático e os palhaços são bem legais mesmo, né? Eu gosto mais deles do que do Pennywise e do que do Art the Clown. Mas qual que é a história? Ah, depois, pelo que eu saiba, esses irmãos jamais dirigiram nada. O filme deixa a possibilidade, né, de uma sequência que nunca existiu. Virou até videogame já, porque esse filme é clássico, né, gente? É clássico trash. É um arremedo, como eu falei, dos filmes de invasão alienígena dos anos 50. Você tem lá um grupo de adolescentes, né, todos interpretados por atores assim que estão, sei lá, 5, 10 anos depois da adolescência. Eles estão em um tipo de mirante, é a parte mais alta da cidadezinha, na qual eles podem ficar namorando no carro. Tem vários lá, e inclusive eles são atrapalhados primeiro pelos dois irmãos sorveteiros, que são como o alívio cômico do filme, como se esse filme não fosse cômico inteiro, né? Mas tudo bem, tem o alívio cômico do filme, eles jogam lata de cerveja, não sei o quê, e aí esses jovens, né, eles veem uma estrela cadente, uma coisa caindo do céu. Bum, faz o barulhão e eles vão investigar. Dois deles vão investigar, né? Os protagonistas que devem ter assim 27, 28 anos, mas são adolescentes, descritos como teens no filme. E aí, quando eles chegam no meio do mato lá, da floresta, para investigar, a gente vê uma tenda de circo, um circo armado. Então, era todos esses alienígenas, né, esses palhaços assassinos, eles são alienígenas, e aí, criativamente e divertidamente, todas as coisas ligadas a eles, palhaços, têm como motivos o circo. Então a nave espacial é uma tenda de circo, as armas são de pipoca, só que depois essa pipoca se transforma em outra coisa, na verdade é a forma de reprodução deles. Eles vão coletar pessoas, né, e colocam dentro de espécies de casulos de algodão doce. Adivinha para quê? Tem um mega de um canudo assim, imagina o que eles querem fazer com as pessoas. Pois bem, quando esses adolescentes veem isso, voltam correndo para a cidade
E aí, como bem típico desse tipo de filme, as autoridades não acreditam neles, exceto um carinha lá, um policial que já fora namorado da menininha, né? Mas o xerife, né, o grande John Vernon, falecido, que a gente via em filme, nossa, em pontas e filmes B, C, D, tantos anos, o xerife não acredita e o xerife é antagônico e a gente, claro, vai torcer para ele ter uma morte. A morte dele é a mais legal, assim, que tem, né? Mas o outro policial vai atrás. E aí o que acontece depois? São esses palhaços invadindo a cidade. E aí você vai ter quanto dá a impressão, né, de que os diretores, os irmãos Code, sei lá como se pronuncia, né, como eu falei, eles assim tinham uma coisa em mente, né? Vamos colocar esses palhaços em cena o máximo de tempo que o orçamento e a história permitir, porque é só eles que seguram isso, seguram essa bagaça. O resto, gente, o resto é um filme trash mesmo. Quer dizer, tudo é um filme trash, mas assim, as interpretações estão horríveis. Claro, tudo isso contribui para que o filme seja a delícia que é. A trilha sonora é bem legal, é gostosa de ouvir. Ele tem um clima, esse filme tem um clima que parece que ele foi feito em um outro universo, mas é incrível, né? Tudo bem, você fala, claro, quem está falando isso é o cara da memória, é a memória afetiva do nosso apresentador, do Roberto. Tem sim isso, né? Porque eu continuo gostando desse filme tanto quanto há 30 anos, né? Não é a primeira vez que eu revejo, mas assim, eu acho que ele tem uma atmosfera que o coloca em uma dimensão de cinematografia, assim, é só dele. Ele é muito estranho, ele é muito estranho, ele é muito excêntrico e acho muito criativo, né? Ou criativas as soluções, né? De ter. Bom, eu não vou ficar contando tudo, mas, por exemplo, tem uma hora em que você tem uma espécie de teatro de sombras e as pessoas ficam hipnotizadas, né? Os palhaços são horrendos, enormes, assim. As pessoas não saem correndo. Enfim, é um clima que tem o filme todo que você não acredita muito naquilo que você está vendo, né? E aí as coisas funcionam como comédia mesmo. Você fala, meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que é um filme Z classe A. Eu acho assim. Bom, ele já foi reeditado em CD, DVD, Blu-ray, cada vez mais que eles editam isso, ou reeditavam. Hoje em dia, 2026, eu não sei se tem. Bom, acho que eu vi outro dia que tem molecada ainda comprando mídia física, né? Beleza. Mas cada vez tinha mais coisas, né? Mais mimos. Porque, assim, para um nicho de fãs de terror, esse filme é muito cult. Eu acho que até como filme de terror slasher, ele funciona, né? No sentido de slasher que eu digo não no sentido de ter uma final girl, nem é isso não, porque ele não é um filme slasher, ele não é um filme slasher, Sexta-feira 13, essa coisa. Ele é um arremedo, tá vendo que eu não tô usando nem paródia, né, gente? É um arremedo, porque é assim, é achincalhado mesmo o negócio. De filme de ficção científica, então você não vai ter Final Girl, essa coisa. Mas assim, esses palhaços vão matando as pessoas, né? E para moldes de anos 80, as mortes são bem legais. Tem filme slasher, ou tem filme de hoje, que eu comento, que eles não têm orçamento, ou é PG-14, né? PG-13, censura 14 anos, e corta a cena na hora da morte. Esse aí não, a morte do xerife é bem agônica até. Então ele funciona para mim como um filme de terror também, só que é um filme de terror trash, né? De bom humor. Eu continuo adorando. Esse é um dos poucos assim que eu falo, eu recomendo. Né? Geralmente eu só faço a crítica e, né, se TV se assiste ou não, eu recomendo. Eu acho assim um filme tão ruim que ele é ótimo, né? Ele é otimamente ruim. Tchau.